Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa revisão aqui com a óptica da visão. Eu coloquei aqui um perfil do olho humano, né? Com as suas partes principais. Nós temos a retina, onde a imagem é formada, o corpo vítreo, que é essa região aqui que dá o formato do olho, né? Nós temos o nervo óptico, onde estão as células fotossensíveis, que leva à formação da imagem, tá? A comunicação entre a retina e o nervo óptico, nós temos aí uma região onde não tem células fotossensíveis, é o nosso ponto cego. Dá para fazer um experimento na sala sobre isso aí, também chamado de mácula, né? Nós temos um ponto cego aí. Bem, aqui na parte da frente nós temos os músculos ciliares, que a gente já sabe, o próprio nome já está falando, o músculo sempre gera o nosso movimento de alguma coisa no corpo aí, né? O cristalino, que é uma lente biconvexa, tá aqui, ó, tá? O cristalino, gente, ele tem a ver com a catarata. Bom, eu vou explicar isso aqui, ó. As ametropias são aqueles distúrbios da visão, as disfunções da visão. Tá? Eu coloquei alguns aqui. Então, nós temos a catarata. A catarata é que o cristalino começa a perder a transparência, tá bom? Nós temos a íris, que tem a função de controlar a abertura da pupila, que deixa ou não a luz entrar no nosso olho. Então, a íris aí não é só para ter uma cor bonita, né? Tem essa função. A córnea, que também funciona como uma lente, ela tem função de lente convergente, né? Então, tudo aí serve para desviar a luz até a retina. E esse humor aquoso aqui, né, fica aí entre a córnea e a íris e o cristalino, né? Vai ter função aí de lubrificação. Então, uma visão emétrope é aquela visão que não tem nenhuma disfunção. A minha não é emétrope mais, ó, tá vendo? Estou precisando desse óculos aqui. Agora, as ametropias, as disfunções, nós temos a miopia, que a imagem forma antes da retina, não é isso? Então, ela é uma ametropia. A pessoa tem dificuldade de ver de longe. E a lente para resolver o problema da miopia é uma lente divergente. Deixa eu colocar aqui, lente divergente. Bom, nós temos a hipermetropia, que tem os mesmos efeitos da presbiopia. Só que a presbiopia é aquele cansaço, né? Aquela falta de acomodação visual que já vem com o tempo. É o envelhecimento. Mas tem os mesmos efeitos, ou seja, dificuldade de ver de perto, certo? E no caso da hipermetropia, a imagem ela vai formar depois da retina, e nos dois casos aqui, nós temos, para resolver o problema, uma lente convergente, certo? Aquela que fecha os raios, convergente. O daltonismo, né, que já é neurológico, tem problema lá nos cones, nas células fotossensíveis. Aí tem dificuldade lá de reconhecer cores. Lembra? Red, green, blue? Então tem dificuldade de reconhecer cores. O astigmatismo é um problema aí de curvatura da córnea. O astigmatismo ele pode ser resolvido com lentes cilíndricas. Bom, o efeito do astigmatismo é imagens não nítidas, porque lá na retina forma duas imagens muito próximas umas das outras, ao invés de ser um. Então faz com que a córnea tenha mais de um foco aí, formando mais de uma imagem. Então é uma irregularidade da córnea, a gente corrige com lentes cilíndricas. E o estrabismo, né, que vocês conhecem aí, que não é o olho, ele tem um eixo independente do outro. Então, né, você não tem aquele direcionamento duplo ali, né? Então, vocês conhecem aí o estrabismo, tem cirurgia para isso, né? Ficar sempre atento aí às crianças, né? Então, esses aí são os elementos do olho humano, as ametropias principais. Eu coloquei aqui o globo ocular mais ou menos com essa esfericidade aí, né? E tomara que todo mundo aí, a maioria, tenha uma visão emétrope, porque senão você vai ter que ter as correções
necessárias. Tudo bem? Vamos falar agora dos espelhos e das lentes, né? Nós temos aí os espelhos côncavo e os espelhos convexo. Eu não vou ficar fazendo as imagens, porque vocês lembram que o côncavo, o espelho côncavo, ele formava imagens reais, mas também tem um caso que ele forma uma imagem virtual, né? Quando o objeto está entre o foco e o vértice, não é isso? É o espelhinho do dentista. E ele forma imagens maiores, mas também forma imagens menores. Invertidas e diretas, né? Ou direita, cada um fala aí direta ou direita. Então, nós temos aí essas formações de imagens. No espelho convexo, né, que é aquele redondinho que você vê por aí, ele só forma um tipo de imagem. Ela é uma imagem virtual, menor e direita, ou direta, tá? Menor, direta ou direita. Que não é de cabeça para baixo. Bom, aí nós temos essas três características. Pelo fato dela ser virtual e menor, né, e não é de cabeça para baixo, a gente tem aí um amplo campo visual. Então, se você quiser aumentar o campo visual aí, vamos colocar o espelho convexo para ter reflexos, aumentando o campo visual. Bom, as lentes, eu vou formar aqui eu vou fazer conta nas lentes, tá? Eu vou usar uma lente biconvexa, que ela é uma lente convergente. Uma lente biconvexa convergente. O símbolo dela é assim, ela é de borda fina, né? Só que aqui eu vou fazer conta. Vou usar aquela equação, todo aquele roteirinho que a gente tem. Bom, eu vou colocar aqui um objeto. Como é que vai ser essa imagem? Todo raio paralelo ao eixo da lente refrata passando pelo foco. Todo raio que passa pelo vértice passa direto. Se você prolongar aqui, né, você vai ter o quê? Uma imagem virtual e maior. Bom, eu vou começar agora a dar medidas, tá? Eu vou colocar aqui a distância focal como 10 centímetros. Bom, como a lente ela é convergente, então, mais 10 centímetros. E eu vou colocar aqui a distância do objeto até o vértice da lente, eu vou colocar P 5 centímetros, a metade. Aí eu vou calcular o P'. Bom, já vamos calcular já. O P é sempre positivo, tá? Então, 1 sobre a distância focal, 1P mais 1P'. A distância focal é 1 sobre 10, o P é 5, mais 1P'. Aí você tem 1P' igual a 1/10 menos 1/5. Se você tirar o MMC aqui, vai dar 10 menos 2. É isso? Deixa eu errar, não. Aí vai dar 1P menos 1 sobre 10. Invertendo, vai dar menos 10 centímetros. Esse 10 aqui indica P', tá? Desculpa, esqueci de pôr P'. Esse menos 10 aqui informa que a imagem ela é virtual, não é isso? Realmente é aqui, ó. Bom, se eu falar que o objeto tem uma altura, sei lá, de 5 centímetros, qual que vai ser a altura da imagem? Bom, a gente tem um aumento sendo menos P' sobre P. Tem que guardar essas equações. O P' é menos 10. Menos com menos vai dar mais 10 centímetros, né? Eu vou tirar a unidade porque vai cortar, né? E o P é 5. Então, o aumento é mais 2. Realmente deu positivo porque a imagem ficou direta, né? Ficou invertida. Ou seja, a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. 10 centímetros. Então, essa aí é uma forma da gente usar a equação aí das lentes. Só que agora eu vou fazer, não mais essa equação aí, ó, onda do Gauss, eu vou utilizar agora a equação do Rayleigh, que é a de fabricação
a fabricação de lentes, para saber a vergência dela, né? Quantas dioptrias ela tem. Vou fazer um exercício aí de equação de fabricação de lentes. A famosa lente, a fórmula do Rayleigh. Lembra do Rayleigh? Mostrei a foto dele para vocês. Tudo bem? Bem, pessoal, agora vamos fazer aí, utilizar a equação de Rayleigh, fabricantes de lentes. Bom, eu tenho aqui uma lente com uma face plana e depois com uma face convexa, né? Aí a luz, ela chega paralelo aqui, aí ela vai ter essa convergência aqui, certo? Como a lente ela tem uma parte convexa, o raio dela é de 25 centímetros, isso é dado no exercício, eu quero calcular a vergência, tá? Quantas dioptrias tem essa lente? Essa é a equação aqui, não precisa decorar não. Ela é fornecida, como a lente ela tem essa parte convexa, a gente adota o raio positivo quando é convexo e côncavo negativo. O plano, o raio, ele tende ao infinito. Vamos calcular a vergência? Bom, aqui embaixo, gente, tem o N do meio, o índice de refração do meio. Geralmente, você faz uma lente para funcionar no ar ou no vácuo. Então, isso aqui é 1, né? Mas tem na fórmula. Então, a gente deixa 1 lá embaixo. O material da lente, ó, se eu não estou enganado, isso aí é um vidro, um tipo de vidro, né? Então, 1,33 menos 1, simples assim, ó, dividido. Vezes 1 sobre o raio 1. Aqui tanto faz quem é o 1, quem é o 2. Vamos pegar a face plana primeiro. Então, 1 sobre infinito, né? Mais 1 sobre 25 centímetros. Para sair em dioptrias, a gente tem que colocar 0,25. Professor, por que mais? Porque a face é convexa. Bom, aqui vai dar 0,33, né? Vezes 1 dividido por infinito tende a 0, vezes 1 sobre 0,25, que dá 4. Se você multiplicar 4 vezes 0,33, você tem aí 1, positivo, né? 1,32 dioptrias. O sinal mais indica que no final da história, a lente tem uma convergência, ou seja, os raios fecham. E foi realmente o que aconteceu aqui. Ó. Então, nós temos uma lente aqui de convergência de raios de luz. Fechou? Então, vamos para o próximo. Aqui a gente vai finalizar com as cores dos objetos, né? As cores básicas, nós temos vermelho, verde e azul, red, green e blue. O amarelo é uma cor secundária, né? Que é proporcionalmente a intensidade de red e de green. O ciano, green e blue, e o magenta, red e blue. Então, se algo for magenta, né? Você tem aí ele devolvendo o red e o blue, e absorvendo o green. Se você vê uma coisa ciano, ele devolve, ele reflete o green, o blue, mas ele absorve o red, certo? Ele não deixa passar o red, ele absorve, ele não reflete, tá bom? Ele não devolve aí para você enxergar ele vermelho, nada de vermelho. E o amarelo, ele reflete o red, o objeto amarelo, e reflete o green. E absorve o blue. Você não tem nada de azul aí para você conseguir enxergar. Então, as cores nada mais é do que reflexo das cores, né? E aí, se a gente quiser fazer um pouco desse, uma pouca intensidade desse aí, nós temos as milhões de combinações de cores, né? Bom, outra coisa que é importante aqui, nós temos o efeito Doppler, que é aquela formulinha que eu passei em sala de aula. A frequência relativa do Doppler é a frequência verdadeira, que está emitindo, vezes a velocidade daquela onda naquele meio, mais ou menos a velocidade do ouvinte ou do olho, né, que está enxergando ali a onda, dividido pela velocidade daquela onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Bom, agora para não ficar fazendo só orelha e som, eu fiz um olho e a luz, né, que emite frequência aí, que é a cor que a gente enxerga, né. Então, eu falei para vocês, OFI, né, do observador para a fonte. Bom, aí,
Se eu tiver com essa luz aproximando do meu olho, na hora que eu for colocar aqui no Doppler, né, porque isso aqui é fixo, ó, isso aqui é a emissão, essa aqui é a relativa do Doppler. Então, isso aqui não muda, isso aqui do observador, eu vou fazer o observador ficar parado, nas duas situações, então vai sumir isso aqui. Aí eu tenho a velocidade da fonte contrária ao Oφ, né? Oφ, contrário. Então aqui vai ter um negativo. Então esse denominador aqui, ele vai cair. Se ele vai cair, esse denominador, né? Essa divisão vai aumentar e a frequência relativa vai aumentar. Então eu tenho aí, quando a fonte aproxima de um objeto em repouso, eu tenho um aumento de frequência. E a mesma coisa acontece quando está afastando, desde que o observador esteja parado, tá? Estou fazendo só nesse caso. Aí o Oφ, né, fica no mesmo sentido, aí eu tenho uma soma aqui embaixo. Aí vai aumentar este denominador, de modo que essa frequência relativa vai cair. Então essa frequência emitida ela vai ter uma queda para quem está percebendo essa frequência aí devido a esse afastamento, desde que o observador, o ouvido que está recebendo o som, esteja em repouso. Se tiver os dois movimentando, aí você tem que utilizar essa regrinha que eu passei em sala do Oφ, né? Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Espero que dê tudo certo e até a próxima.